Lucas 13, 6. Quando você achar, se coloque de pé. Abra sua Bíblia. Abra seu coração. Amém? Todos acharam aí? Amém. Lucas 13, versículo 6. Diz assim: E dizia Jesus esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque ela está ocupando um lugar na terra, ainda sendo inútil. E respondendo, ele disse: Senhor, deixe que este ano eu cuide dela, até que eu cave e coloque esterco sobre os seus pés. E se der fruto, ficará; se não, depois a mandarás cortar. Curva a tua cabeça mais um instante. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor é. Te dizemos nessa noite, Deus, que nosso coração está aberto à tua palavra. Que nós estamos hoje abertos a ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para cada um de nós. Que nós não saiamos desse lugar hoje, Deus, da mesma forma que nós entramos, mas que nós venhamos entender a tua palavra, entender tudo aquilo que o Senhor falou, e que nós hoje venhamos viver as tuas promessas e a tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. 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 Poder sentar dizendo glória a Deus. Desde o começo da semana, eu não sei se você viu alguma postagem minha, eu postei sobre esse texto de Lucas 13, 6, 9. E ele mexeu muito comigo, porque eu costumo, quando alguma palavra se ela mexe comigo, eu fico durante a semana inteira meditando sobre aquilo, e eu vou buscando, e Deus ele vem falando comigo. Porque eu sei, meu irmão, que quando Deus ele se levanta para falar, ele não volta sem resposta. Amém? Quando Deus ele quer falar uma coisa, ele só sai daquele lugar quando ele obtém a resposta de acordo com aquilo que ele está falando. Então, quando nós entendemos a sua palavra, quando nós entendemos tudo aquilo que ele fez, nós vivemos o seu melhor. Com isso eu quero contar uma história para você, de que um certo homem, ele passava o dia cuidando da terra, e tinha uns jovens que ficavam olhando, uns adolescentes, um povo já de idade, e vendo que esse homem que estava garimpando a terra, estava cuidando da terra, era já um homem de idade. E ele estava plantando um pé de tâmara. E ele plantando lá, e o povo: não, você é maluco, você está plantando uma árvore dessa. Essa árvore ela passa mais de 50 anos para dar o primeiro fruto. E ele disse assim: eu não estou plantando para me provar do fruto. Eu estou plantando para que os meus netos provem do fruto. Aquele homem ele tinha uma visão, ele tinha um planejamento. Ele sabia que cada árvore, cada planta, ela tem o seu tempo da estação. Ele sabe que cada planta ela tem algo para poder começar a dar o seu fruto, no tempo certo. A gente sabe, hoje a gente vive aqui, pelo menos eu vim conhecer enxerto depois que eu cheguei em Alegrete. E eu fiquei muito maravilhado quando eu soube que era enxerto, né? Até porque também tem uns que a turma fala, né? Caju precoce, né? O coqueiro precoce. Por quê? Porque ele não desenvolve muito o seu tamanho, porém ele produz muito fruto. Então não é o tamanho da árvore que determina o tamanho do seu fruto, mas a maturidade da árvore que determina o seu fruto. Então, quando eu entendo sobre isso, quando eu olho para esse texto, eu procurei algumas outras palavras, e eu estava dizendo com a minha esposa, disse: eu não posso nem botar um tema como esse, um tema polêmico, porque eu já sou polêmico, né? Qualquer coisa que eu falo já é bicho de 7 cabeças. E eu pensando num outro tema para essa ministração, e eu coloquei o tema: Deus é um ótimo investidor. Por que eu quis colocar que Deus ele é um ótimo investidor? Porque Deus, meu irmão, ele não vai jogar o seu tempo fora.
Deus, ele não gasta energias com quem não vai dar retorno para ele. Deus, ele jamais vai investir numa pessoa que ele já sondou o coração, que ele viu que a pessoa não quer nada. Ele não vai atrás. Mas pastor, não, Deus, ele é amor. Verdadeiramente, Deus, ele é amor. Mas Deus, ele é justiça. Amém ou não amém? Amém. Deus, ele é justiça. Então muitas pessoas têm isso como uma das bases que eu tenho para isso. Você vê Pedro questionando Jesus em algumas coisas, e Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, se você está achando ruim, pode ir também. E Jesus olha para ele e diz na lata: se você quer ir, vá. Pedro diz: eu vou para onde? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, para onde eu vou? Não tem condições. Uma outra pessoa que você vê que Jesus, ele não investe por conta disso, quem é? O jovem rico. Chega lá, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, o amou, mas quando ele decide ir embora, Jesus não questiona a decisão. Por quê? Porque Jesus não vai investir em quem não quer ser investido. Então ele é um ótimo investidor. Deus, meu irmão, ele não investe em quem não tem retorno para ele. No versículo 6 nós encontramos isso. No versículo 6 diz: e dizia ele uma parábola. Meu irmão, todas as vezes que Jesus ele falava de uma parábola, ele estava comparando o reino de Deus com o reino físico. E muitas vezes direcionada ao povo de Israel. Veja que ele diz no começo: e dizia ele por uma parábola, um certo homem, ele diz quem é esse homem? Não. Um certo homem tinha uma figueira plantada em uma vinha. Figo tem a ver com a vinha? Hã? Estava plantado em um lugar que ela não deveria estar, mas ela estava lá, e era uma árvore que produzia fruto. Ela estava lá, e foi o homem, esse certo homem, até ela e foi procurar um fruto, e não havia fruto nela. Não era uma coisa normal, não era algo que deveria estar acontecendo, porque essa figueira estava em um lugar onde existiam outras plantas, e a planta, quando ela está no chão, a sua raiz, ela suga os nutrientes da terra, para que ela possa produzir frutos, para que ela possa crescer, para que ela possa germinar. Só que aquela figueira estava naquele lugar e não estava produzindo nada. Então o que é que aquele homem diz no versículo 6? Ele está dizendo que não adianta você chegar, meu irmão, até um certo lugar e chegar naquele local não ter. Quantos aqui já foram lá na Caixa, que é um local de ter dinheiro, e chega lá e não tem dinheiro? Até tu, Pedro. Meu irmão, é horrível. Sabe o que é pior? Você está na fila, uma fila enorme. Aí quando chega na tua vez, a notícia: acabou o dinheiro. Meu irmão, bicho, o cara fica para morrer, é ou não é? Mas por quê? Porque você foi a um determinado lugar com um objetivo, e aquele objetivo não foi concluído. Então isso, meu irmão, entristece, você fica indignado. Por quê? Porque você foi a um determinado lugar, por conta daquele lugar oferecer uma determinada coisa. Mas quando você chega até aquele lugar e aquele lugar não está te oferecendo o que você queria, você se entristece. E aquele homem, meu irmão, não tinha sido a primeira vez que ele tinha passado por isso. Por quê? Porque ele já tinha ido algumas outras vezes. Você vê que diz o seguinte, ó: Deus, meu irmão, ele requer o quê? Ele requer e espera fruto daqueles que possuem lugar em sua vinha. Quantos estão aqui? Quantos aqui estão na vinha do Senhor? Então ele espera, meu irmão, um fruto seu. No mínimo, um fruto. E isso eu estou falando de porque você está no local da vinha. Eu não estou nem falando que você foi enxertado na videira. Não estou nem falando sobre isso. Eu estou falando de algo que você está em um determinado lugar. Veja só, veja bem como é que esse texto ele está falando. Esse texto ele foi direcionado para o povo de Israel. Pela questão de que Deus sempre teve algo separado com o povo de Israel.
A nação de Israel sempre foi um lugar muito bem vista pelo amor de Deus por ela. É tanto que as outras nações, quando tentavam enfrentar Israel, todas elas pereciam. Por quê? Porque Israel era uma terra frutífera para Deus. Deus, ele amava Israel. E Deus, ele nos abrangeu, ele fez com que nós viéssemos a estar nele por conta de quê? Por conta do seu amor. Mas por causa de quê? Porque Israel, que era essa videira, não estava mais produzindo frutos. Então entenda que Deus, ele vai sempre, meu irmão, esperar. Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga o seguinte: Deus está de olho em você. Mas olhe para o olho dele, olhe para o olho dele assim, ó. Deus está de olho em você. Quando eu olho, tem gente que eu olho para alguém e falo assim: meu Deus, seu pastor já está olhando para mim assim, olha, né? Tem gente que eu não falo nada, eu só faço olhar. Aí tem gente que fala assim: não, o pastor já está olhando para mim. Agora imagine os olhos de Deus. Quando ele chega até você e espera algo de você, e você não tem nada para dar para ele. Eu não vou esperar nada. Eu olho com a vontade de falar alguma coisa. Às vezes eu me calo. Mas Deus, quando ele chega até você com o olhar dele, ele está esperando algo de você. Ele espera isso de você. No versículo 7 ele diz: e disse ao homem que cuidava da vinha, ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar frutos nesta figueira e não acho. Corte-a! Por quê? O cara já estava indignado, meu irmão. Ele queria chegar naquele lugar e ele queria ter o fruto que aquela planta poderia produzir. 3 anos. Esses 3 anos, meu irmão, representa muito bem os 3 anos que Jesus passou trazendo a palavra, querendo fazer diante do povo, para que aquele povo que estava estéril, que não produzia mais nada a não ser sugar aquilo que a terra poderia produzir. Porque era isso que o povo fazia. Sugava o povo, isso era com impostos, isso era com obrigações. A Bíblia diz que os fariseus colocavam tanto peso no povo de Israel, que eles colocavam uma carga sobre eles que nem eles mesmos carregavam. Mas eles colocavam obrigações, ou seja, colocavam coisas para que o povo fizesse por obrigação e não mais por amor. O povo estava perdendo a essência, não estava mais produzindo frutos que deveriam produzir. Mas eles estavam simplesmente só sugando o alimento da terra. E enquanto outras plantas poderiam estar produzindo fruto, aquela planta estéril estava simplesmente puxando toda a energia da terra e não estava deixando com que as outras produzissem. Então a palavra dele era: corte-a. E o que eu entendo com isso? Todo investidor, meu irmão, ele fica sempre de olho no seu investimento. Todo investidor. Quer ver? Todo dia que você for assistir o repórter, vai passar lá: o dólar subiu, o dólar baixou. Aí Bovespa, não sei o que lá. Isso, aquilo, outro. Existe uma classe de pessoas, investidores, que estão todos os dias, constantemente sabendo quando deu a alta, quando deu a baixa, porque ele só investe naquilo que ele sabe que vai ter um retorno para ele. Então todo investidor, meu irmão, ele fica sempre de olho naquilo que é preciso ser investido. Eu duvido, se hoje você tivesse 15 mil no banco, e aparecesse uma pessoa aqui na Coab e dissesse: eu estou com 3 casas para vender, cada uma 5 mil. E você não comprasse. Por que você compraria? Porque você sabe que é um investimento. Porque você estava de olho, e não só de olho, você tinha condições para poder fazer o investimento. Deus, meu irmão, ele tem o poder para fazer qualquer investimento que ele quiser. Ele pode investir em você na maior quantidade que ele tiver, mas ele só investe em você se ele souber que ele vai ter retorno no que ele estiver investindo. Deus, ele pode dar um dom a qualquer pessoa, e a Bíblia diz que aquilo que ele dá, ele não toma. Ele não toma o dom que ele dá. É tanto que a Bíblia declara que muitas pessoas naquele dia dirão: Senhor, profetizei em teu nome, falei em novas línguas, curei os enfermos, fiz isso, fiz aquilo outro. E ele dirá o quê? Não vos conheço. A pessoa não deixou de operar milagre, não deixou de fazer as atividades que deveriam ter feito, mas ele não tinha frutos. Por que ele não tinha fruto? Porque a árvore só se conhece
Pelo fruto. Sabia disso? Então, como é que Deus vai conhecer alguém se alguém não produz o fruto? Como Deus ele pode conhecer alguém se aquela pessoa não produz fruto? E se nós somos conhecidos pelos frutos que produzimos? Se você não produz frutos, Deus não te conhece. Posso ouvir um amém? Amém. É porque vocês ficam escutando as crianças chorando, né? Boca é de couro, não se rasga não, fica tranquila. Se nós devemos olhar para onde Deus está olhando, então também devemos olhar o quê? Constantemente para nós, olhando para a nossa vida e pesquisando se ela está produzindo fruto. Se os nossos olhos têm que estar para onde os olhos do Senhor estão, então nós temos que estar olhando para quem? Para a minha vida, você olha para a sua. Não é assim? Só que nós também podemos nos preocuparmos com a vida do irmão? Podemos. Nós só não podemos interferir. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos limpos, estamos sem estar com nada, nós podemos chegar para o outro e dar um conselho. Ei, meu irmão, olha, nessa área daí eu tenho propriedade para falar. Eu posso te orientar nisso. Mas nós devemos nunca nos esquecermos que devemos sempre olhar para a nossa própria vida. Porque nós olhando para nós saberemos se nós estamos produzindo frutos ou não. Devemos estar atento a isso. O seu fruto, meu irmão, é exatamente a sua identidade. O seu fruto é exatamente como Deus te conhece. Abre aí, Raíla, em Mateus 7, versículo 16. Diz assim: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Não. Ou figo de ervas? Passa. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é e é lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês serão reconhecidos, ou vos reconhecerão. Meu irmão, o que eu quero dizer para você aqui, o fato em si não é só produzir frutos, os seus frutos também têm que ser bons frutos. Não é uma questão de simplesmente achar que vai produzir o fruto, mas o fruto seu também tem que ser bom, porque não adianta simplesmente você pegar um fruto e aquele fruto não valer de nada. Você precisa entender que o produzir fruto é uma consequência natural da árvore, mas também o produzir bons frutos é uma consequência de uma árvore boa. E nós precisamos entender que é por isso que Deus nos conhece. Tanto pessoas que são boas quanto pessoas que são ruins, todas elas produzem frutos, mas a diferença está na qualidade do fruto. A diferença está naquilo que ela produz, a diferença está naquilo que ela está trazendo para que outras pessoas desfrutem. E isso, meu irmão, é algo que nós devemos a cada momento estar analisando, provando daquilo que você tem feito. Será que você mesmo seria capaz de usufruir daquilo que você tem projetado para outras pessoas? Será que você gostaria que outras pessoas agissem com você como você age com outras pessoas? Será que você queria que as pessoas dessem para você aquilo que você tem dado para outras pessoas? É a lei da semeadura, meu irmão. Hoje ganhamos um outro presente para a igreja. Hoje a gente estava fazendo uma ação junto com o pessoal da Verbo da Vida, que está completando 10 anos, né, de ministério, e me chamaram para fazer uma ação lá na questão de educação física, e eu puxei lá mais para um treino funcional, que é uma área que eu gosto muito. E enquanto eu estava fazendo o treino, tudo, e tinha um rapaz que estava lá, né, vendendo lá, que é Léo, lá de Araripina, amigo meu assim, eu gosto demais, e ele está meio afastado do evangelho, e ele botando música do mundo lá, aí ele começava a dançar, e olhava para mim e dizia: eu não posso dançar não, que o pastor está me olhando. Aí daqui a pouco ele esquecia, estava cantando a música, aí eu olhava para ele, eita, que eu não posso cantar não, que o pastor está me olhando. E ele ficava, né, naquela, e eu sempre por lá ali, eu sempre... Aí quando eu cheguei na loja, eu fui e disse: não, vou lá conversar com ele. Aí fui conversar com ele, tudo. Aí ele disse assim: pastor, enquanto você estava ali, fazendo aquela apresentação lá, eu estava ali olhando daqui,
fiquei percebendo e Deus ele tocou no meu coração. Aquele microfone que você estava usando lá, aquele microfone sem fio, qual é a marca dele? Rapaz, eu nem lembro o nome da marca dele. Rapaz, eu estava olhando assim, mas peraí, aí desceu do carro. Ele disse, eu estou com um negócio aqui, eu comecei a usar, mas para mim não funcionou não. Aí eu disse, cadê? Aí ele mostrou um outro microfone sem fio, ele disse, é seu. Enquanto você estava ali, eu vi você com aquele microfone, Deus ele tocou no meu coração para que eu desse para você esse microfone que eu tenho aqui. Aí você faz o que você quiser, você pode doar para alguém, você pode usar, é seu. Deus tocou no meu coração para lhe dar, é seu. Eu lhe admiro muito, gosto muito do seu ministério, tenho acompanhado, mesmo ele afastado, ele assiste a gente, né, pela transmissão. Então isso é bom, meu irmão, é bom porque você sabe o seguinte, tudo aquilo que você planta, você colhe. Toda semente que você faz, você vai ter a certeza da colheita daquilo. Então é necessário a gente entender que os frutos são a nossa identidade. Quando você, meu irmão, dá um fruto de uma coisa, é porque a árvore que você é uma árvore boa. E isso é fruto de uma semente que talvez eu tenha plantado um pouco mais atrás, ou tenha sido um pouco mais recente, mas nós temos colhido aquilo que Deus tem nos dado. Então você, meu irmão, a tua identidade é o teu fruto. E é através desse fruto que Deus te conhece. É através dele que Deus vai conhecer você. Todo investidor, meu irmão, ele sabe o tempo certo do retorno do seu investimento. Eu baixei um aplicativo de um banco online e lá tem as opções. Qual tipo de investidor você é? Aí tem lá, médio, tal, não entende nada do investimento. Eu não entendo nada de investimento. Só para fazer um teste, né? Aí tal. E já que não entende, ele já dá uma opção para você a respeito daquilo. E ele pergunta para você. Uma das perguntas que quando alguém vai fazer investimento é: você quer usufruir desse investimento daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos? É uma opção. Investimento para cada tempo de retorno do investimento. Duvido, você entra numa faculdade, você já entra sabendo que você vai sair depois de 4 anos ou 6 anos, dependendo da modalidade que você vai fazer na faculdade, mas você sabe o tempo do investimento que você vai ter que ter nos seus estudos. Se você não reprovar de ano, você também sabe o tempo do investimento que você vai ter na escola. Você compra um estabelecimento parcelado, você sabe que vai ter um tempo daquele investimento. Você começa um negócio, você vai ter que saber que existe o capital de giro, que nem tudo que entra é lucro. Então ali, de acordo com aquilo dali, você vai saber medir o tempo do retorno do teu investimento, porque você paga algo para começar o trabalho, você comprou fogão, comprou isso, comprou aquilo outro, você investiu dinheiro, mas vai ter o tempo do retorno quando você começar a vender as coisas. E isso, todo o tempo do retorno tem que ter um prazo. Todo investidor ele sabe. Então aquele homem já estava indignado, ele já fazia 3 anos que aquela árvore já tinha passado de dar fruto. Ele não está falando de uma árvore pequenininha que não estava no tempo de dar fruto, não. Ele está falando de uma árvore adulta, mas não estava pronta para dar o fruto no tempo certo. Aquela planta estava confusa, ela não sabia o que ela era. E a ordem era para que ela fosse cortada. Por quê? Porque tinha um tempo. Aquele homem chegava lá 1 ano, e aí, produziu alguma coisa? Nada. 1 ano depois, e aí? Nada. Meu irmão, ninguém quer estar cuidando de uma coisa ou deixando algo, principalmente quem é agricultor. Para a gente não, que tem a questão da árvore que dá sombra, já é suficiente. Mas para uma pessoa que sabe que aquilo que ela colhe depende do alimento da terra, ela não vai deixar uma árvore estéril, estar vivendo numa terra onde ela não produz fruto. Deus, meu irmão, Deus ele tem pressa para receber o que você pode produzir. Ele tem pressa. Você já está maduro, você já está na sua idade certa, meu irmão. É tempo de você dar fruto. É tempo, parou, meu irmão. Ou você dá fruto ou você é cortado. Ou você dá fruto ou você vai ser queimado. Ou você serve para alguma coisa ou você deixa de ser inútil. Porque uma árvore estéril, ela se torna inútil, ela não estava fazendo nada. E nós precisamos reconhecer o que é fruto digno para Deus e aquilo que não é digno para nós.
Porque tem coisas que nós fazemos para Deus que nós achamos que, poxa, eu não fiz nada. Mas para Deus você já fez muita coisa. Porque o fruto que você produz para Ele é simplesmente para alimentar a Ele e não a você. Então, quando nós entendemos isso, nós vivemos o melhor de Deus na nossa vida. Amém? Veja o que é que diz, bota aí, Raela, 1 Coríntios 3, versículo 6. Você precisa, meu irmão, entender que todo crescimento tem um tempo certo e os frutos só vêm depois do seu crescimento. A árvore, ela tem um tempo para crescer, mas quando ela chega na estação de dar fruto, agora ela tem um tempo para florescer. Então nada, meu irmão, que Deus ele vai fazer para mim e para você é de uma forma desordenada. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Toda árvore que tem um crescimento dado por Deus, ela produz bons frutos. Não interessa quem plantou você, não interessa quem evangelizou para você, mas importa que Deus dê o crescimento. Importa que Deus ele faça com que você cresça, porque Deus dando o crescimento a você, você terá bons frutos no tempo certo. Enquanto você, meu irmão, não crescer, você jamais poderá produzir fruto. Todo cristão ele tem que amadurecer rápido. Ele tem que ser precoce. Que ele amadureça, que ele tenha uma vida adulta rápida, mas porém que ele produza o fruto no tempo certo. Que ele possa produzir frutos para o Senhor, porque é isso que ele espera. O que ele espera de mim e de você é que nós possamos dar a ele aquilo que é dele por direito. Deus sempre dá o tempo, meu irmão, para que você frutifique, mas sempre volta no tempo da colheita. É isso que ele faz. Ele dá o crescimento a você. Ele dá o tempo para que você cresça. Ele dá o tempo para que você frutifique, mas no tempo certo da colheita ele vai voltar. E ele vai exigir de mim e de você os frutos dignos do arrependimento. Ele vai esperar de mim e de você exatamente essa resposta. No tempo certo da colheita, ele vai voltar e ele vai perguntar para você o que você tem produzido. Deus, meu irmão, ele é paciente quanto ao arrependimento, mas Deus é intolerante quanto ao tempo da frutificação. Enquanto o homem não se arrepende, enquanto ele tem vida, ele pode ter o tempo possível, enquanto tem vida para se arrepender. Mas o tempo da frutificação não. Você já está no local plantado, você já é árvore frutífera, não está frutificando, Deus ele não tolera. De que serve uma árvore estéril para Deus? Para nada. Não serve para nada. Porque nenhuma árvore estéril, meu irmão, ela serve, ela terá um lugar na terra. Por quê? Porque para que ter um lugar na terra se ela não tem um propósito? Para quê? Porque nenhuma árvore, meu irmão, ela deve permanecer na terra se ela for estéril. Porque ela está firmada no local, mas não tem propósito. Ela é árvore que deveria dar frutos, mas ela não está dando fruto. E Deus, ele sempre irá nos conhecer pelos nossos frutos, pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: esse é o ano para você dar fruto. Esse é o ano. Que possa ser que ele volte esse ano até você e talvez ele não encontre fruto. Este é o ano de você dar fruto. Por quê? Ele passou 3 anos indo até aquela árvore e não encontrou fruto. Ele disse: só vou dar mais um ano. Se eu voltar mais uma vez, depois de ela ter sido cuidada, depois de ela ter sido tratada, adubada, não produzir fruto, depois de ela ter tido um trabalho especial, depois de ela ter tido o melhor cuidado, e ela não produzir fruto, não perde tempo com ela, porque é estéril. Todo investimento espiritual na sua vida era para produzir frutos em você. Quando você lê um livro, quando você faz o teu devocional, quando você busca um livro para você ler,
Quando você vem para a escola bíblica, quando você participa de congressos, quando você participa de momentos como esse, é um investimento espiritual para que você possa produzir frutos. Este é o investimento que você tem de adubação, este é o investimento que você tem de tratado, de poder cavar ao redor, trocar aquela areia dali, poder mostrar para você que um alimento melhor pode fazer você produzir fruto. Mas se você, meu irmão, estiver querendo viver de congresso em congresso, de retiro em retiro, acampamento em acampamento, para poder se aproximar de Deus, você se tornará uma árvore infrutífera. Porque o papel de quem dá frutos é dar frutos no tempo certo. Amém. E é isso que nós precisamos entender na nossa vida. E eu encerro dizendo no versículo 9: e se der fruto ficará, e se não, depois será cortado. E eu quero encerrar com essa palavra: só se vale a pena lutar por aquilo que se pode produzir frutos. Aquele homem estava disposto a lutar. Disse: não, deixa ela aí, eu vou cuidar dela. Mas se daqui a um ano ela não produzir frutos, infelizmente, por mais que eu quisesse que ela ficasse aqui, não poderá ficar. Porque quem manda não é o vinhateiro, quem manda é o dono do vinhateiro. E nós precisamos entender que por mais que Jesus ele ame a mim e a você, ele não tolera a esterilidade. Por mais que ele nos ame, por mais que ele tenha morrido por todos nós, se nós não estivermos dispostos a estar firmados nele e produzir frutos, não adianta. Em João 15, é um texto que é mais evidente sobre isso. Primeiro, ninguém sem Jesus pode produzir frutos. Só se produz frutos quem está em Jesus. E mesmo se alguém estiver em Jesus e não produzir frutos, é cortado. Então que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração. Venhamos entender que Deus, Ele espera que nós venhamos produzir frutos. Mas se nós não produzirmos frutos, seremos cortados. Então não queira ser cortado e lançado no fogo, mas queira ser poldado, porque você é uma árvore que produz bons frutos. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Luiz Vieira, Joseane Maria, pastora Michele, Amanda Carla, Gerlane, Leandro. Aí, ó, Leandro Silva, estava falando dele, ó. E aí, Léo! O Léo estava falando dele, ele disse que estava assistindo. Railda, está nos assistindo. Ana Vilar, pastor Gilson, está sempre lá nos acompanhando. Né? Meu irmão, que Deus ele abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Quem? Divino, compadre Divino. Está assistindo? Elisângela Rosário, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Raquel, que Deus ele possa produzir, meu irmão, em você o alimento necessário nas suas raízes, para que você possa produzir bons frutos. Amém? Irmão Alexandre, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Amém? Vamos orar. Pastora Michele. Amém. Feche seus olhos. Você ouviu essa palavra hoje. O Senhor, Ele te dá um tempo para frutificar. E essa palavra é realmente o adubo para que você possa realmente preparar o terreno para frutificar. Talvez certas coisas não tenham permitido que essa terra se torne uma terra frutífera. Talvez a decepção com pessoas, decepção com a sua vida, decepção com você mesmo, fez você desistir, retroceder do caminho.
fez a sua terra ficar infrutífera. E a palavra tem entrado, mas não tem produzido, porque há muitos espinhos. Há o diabo que tenta tomar de você e tira, e você até recebe na hora, mas depois essa palavra se vai do seu coração. Mas hoje, diga hoje, é o tempo de semear no meu coração a palavra de poder. Amém? E você tem esse tempo para que você possa realmente frutificar. Porque esse é o tempo de avivamento, é um tempo que você não pode mais retroceder. Você entrou no caminho estreito e você não pode mais retroceder. Você tem que caminhar sempre em frente. Então nessa hora, ore ao Senhor. Você que está nos assistindo, você que está aqui, ore ao Senhor. Ore ao Senhor e você prometa a Ele que você fará diferente dessa vez. Você não será negligente. Você não será negligente em preparar o solo. Você não será negligente. Você vai preparar tudo, porque você será essa árvore frutífera. Você não será mais estéril. Você não vai viver a sua vida sem gerar frutos, mas você será uma árvore que gerará frutos a 30, a 60 e a 100 por cada semente que for colocada em você. A parábola do semeador, ela conta que foi lançado várias sementes. Várias foram as sementes, mas se perderam à beira do caminho, se perderam pelo sol, pelo espinho, pelos desejos do mundo, pelas tentações e aflições, pelo seu eu, pela sua vaidade. Várias foram as sementes que se perderam, mas aquela que foi plantada no solo fértil, o seu fruto foi maior do que aquelas que se perderam. O fruto que ficou no solo fértil, ele produziu a 30, a 60 e a 100. Nessa noite você recebe a palavra do Senhor, e essa palavra, ela deve cair em você, um solo fértil, e produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Então diga: Senhor, eu sou essa árvore. O Senhor me deu capacidade para ser essa árvore frutífera. O Senhor me capacitou, e eu não vou mais ser ingrato. Eu não vou mais viver pelas circunstâncias. Eu não vou mais receber os assaltos de Satanás sobre o meu chamado. Eu não vou mais receber os assaltos de Satanás roubando de mim o propósito do Senhor. Ore ao Senhor nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui para viver o teu chamado. Enquanto nós cantamos, medite nessa canção. Aleluia. Cada dia ser mais servo, nunca me acomodar, por glória procurar. Teu desejo é ter-me perto, ensinar-me a ser servo. Deixo na
desejas para mim é mais que ter um ministério, é cada dia ser mais servo, nunca me acomodar, oh glória procurar. Meu desejo é ter-me perto, ensinar-me a ser servo. Hoje eu abro mão do meu eu, quero pra sempre ser teu e te servir. Sangue lavou meu pecado, livre sou para te servir. Amanhã quero me chama de servo bom e fiel. Amanhã quero ouvir ecoando no céu tua voz me chama de servo bom e fiel. Hoje eu abro mão do meu eu, quero pra sempre ser teu e te servir. Hoje deixo na cruz o meu fardo, teu sangue lavou meu pecado, sou livre. Levante suas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a sua vida e permaneça para todos sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Shalom, Donai. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga a ele: frutifique. Amém? Amém. Tenha uma semana abençoada. Muito obrigada pela presença de vocês todos. E você que está nos assistindo também, fique na paz. Josiane e Maria, Deus abençoe você. Você é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe todos vocês que assistiram, ficaram conosco até agora. Em nome de Jesus, amém.